Olá, muito boa noite, estudantes da doutrina, bem-vindos ao estudo do livro Nosso Lar, trazido para nós pelo Espírito André Luís, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E hoje vamos estudar o capítulo número 32, com o título Veneranda. E vamos descobrir um bocadinho mais sobre a beleza no mundo espiritual. Vamos então iniciar com a nossa oração, com a nossa prece, e assim vou pedir, como sempre, que possam achar uma posição confortável, ir fechando os olhos. E vamos respirar fundo. Sentindo o ar a circular, suavizando os nossos pensamentos, para que juntos possamos elevar em gratidão os nossos corações ao Pai, nosso Criador, e ao meigo Rabi da Galileia, por nos permitirem novo encontro no dia de hoje, por nos permitirem fazer crescer a rosa do amor em nossos corações. Oh rosa, perfumada rosa, das mais belas cores que possamos entrever, dos mais belos perfumes que soltas, rosa que encanta e transforma o coração da humanidade. Obrigada, Senhor. Por tão abençoada luz que recebemos nesta hora. Permite, ó Mestre, que as bênçãos destas lições, todo o ensinamento que elas nos trazem, fique em nós gravado pela eternidade, para que a partir deste momento em que elas nos são trazidas, possam transformar os nossos dias para melhores, impulsionar as nossas mãos à ação, os nossos pés a porem-se a caminho e os nossos braços, abrindo os nossos braços para acolherem nossos irmãos. Com carinho, respeito, aceitação, possam ser eles bênçãos de consolo, bênçãos de força e coragem, bênçãos de união. Assim como os braços do Cristo, meigo Rabi, permanecem abertos para nós até hoje, acolhendo-nos como irmãos queridos que somos em evolução. Que a paz deste divino amigo nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Do livro Nosso Lar,
de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luís, no capítulo 32, Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me todo o momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando uma curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há o recinto de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as convenções do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colónia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministros pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda para a organização de recintos desta ordem, no Bosque das Águas. Surgiam deliciosos e recantos em toda a parte. Os mais interessantes, todavia, ao meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do estabelecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funcionava enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acenou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre. Em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exigia cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificou-me o interesse silencioso prosseguiu.
O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico mais antigo e decorou o salão a traços especiais. Formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palaquins de alvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 em 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas de nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Este salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer este palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso empréstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender os mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colónia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionante com as informações adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colónia espiritual. Os 11 ministros com que ela atua na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse facto de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos atrás, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço à primeira entidade da colónia que conseguiu até hoje. Semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio.
Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar. Mais tarde, o acontecimento jamais comentado a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse ele. Por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderia conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã tardinha, após as preces, a ministra verá no salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Obrigada, Mônica. Mas conseguiu. Peço imensa desculpa, porque estava muita coisa a acontecer. Não precisa se desculpar, não. É isso aí, vida de mãe é isso aí. Então, boa noite a todos. Uma grande satisfação estar aqui mais uma noite com vocês, em mais um capítulo desse livro maravilhoso. Nós tivemos aí, com a ajuda da nossa irmã Mônica, a leitura do capítulo 32. E nós vimos aí muitos detalhes, né, nesse capítulo sobre esse lugar que, só de imaginar as flores que vão se modificando a cada 30 dias. 30, se não me falha a memória, 30.000 pessoas cabem ali naquele espaço, já imaginaram? O verde, ela fala sobre os assentos, não é? Estão ali cobertos da relva, fofinha. Eu consigo imaginar aquela relva bem verdinha, cortadinha ali, ó. Com certeza um lugar assim que só cabe ainda nos nossos pensamentos, né? Nossa imaginação. Então nós vimos aí um pouquinho sobre o local e a beleza desse local. Nós vimos aí a questão da arte, não é? Que está ali impregnada em cada pedacinho daquele local. E nós vimos depois um pouquinho sobre a irmã Veneranda, que é, com certeza, uma grande mulher. Prosseguindo, nós vamos ver na noite de hoje, então, né, as notícias de Veneranda, capítulo 32, do livro Nosso Lar. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. No decorrer do livro, nós aprendemos com André que não existe descanso após o desencarne. Né? Nós vimos com André que nesses vários capítulos da importância do trabalho. E nesse capítulo agora do 32, foi citado a aplicação das artes, que é um tema muito interessante e que poderia render muito pano para manga se nós tivéssemos aí o espaço e o tempo. Então, nós vamos ter aí só um pouquinho de uma pitadinha sobre esse assunto na noite de hoje. E talvez vocês se perguntem o que será esperado de nós, eu, pelo menos, me pergunto, quando nós nos desencarnarmos e quando nós voltarmos à pátria espiritual. Porque nós ouvimos falar sobre os espíritos artistas, não é? Nós vimos no filme Nosso Lar, ali tinha ali um senhor tocando piano no centro do lago, uma imagem muito bonita. Nós sabemos que há a música, que há cantores, que há pintores, mas como é que isso se aplica, na verdade, a nós? E é muito interessante pensar nesse assunto, porque nós também já vimos várias vezes que nós não vamos mudar só porque nós vamos perder
o corpo material. Então, fica aí. O indivíduo, ele já era um artista, ele desencarna, ele continuará com as aptidões que ele levar. Ou ele traz com ele, de uma forma assim que nós possamos adequar, ele traz com ele para a vida terrena aptidões que já lhe pertenciam em vidas anteriores. O livro O Consolador, que é uma psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, na pergunta 168 foi perguntado: os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? E a resposta: temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além, é como o seu concurso que se reformam sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios da perfeição e da beleza que a alma evolui para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Olha que interessante. Agora, Lu, durante a leitura, por acaso não me veio isso quando nós estávamos preparando o estudo. Eu me lembro que não foi há muito tempo eu vi uma reportagem brasileira. Foi do brasileiro, mas eu não sei se o menino não era brasileiro. Ele tinha 4 anos. E os pais e até os jornalistas foram lá prestar essa reportagem muito impressionados com a habilidade daquela criança de apenas 4 anos de tocar piano. Ele não conseguia nem chegar ali no pedal do piano, mas ele conseguia sentar e não sabia ler a música, mas só de ouvir ele conseguia fazer a performance dele. Então, nós trazemos aptidões de outras vidas. Certo? Eu não consigo ver ninguém, mas espero que vocês estejam concordando. Outra observação com relação às artes, que é muito interessante, são os médiuns pintores, não é? Que está citado no livro dos médiuns, no item 190. Não é? São os médiuns especiais para efeitos intelectuais. Agora, as aptidões diversas. Agora eu vou perguntar para vocês, e como eu não posso ver vocês, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone. Vocês conhecem ou já ouviram falar de algum médium que tivesse essa aptidão? Deixa eu ver a carinha de todo mundo, peraí. Alguém já ouviu falar num médium que trabalha com a arte das pinturas? Eu já, mas eu não sei o nome. Por isso é que eu não estava a dizer nada, mas eu já ouvi falar assim. E já vi pinturas na internet. Existem vários, né? Pronto. Se a gente for fazer uma pesquisa, existem vários, mas por acaso, o único que eu conheci e que houve assim, teve um blá 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 no Brasil por todos os lados, porque pessoas não acreditavam, outros acreditavam, e depois o que aconteceu, o que ele fez da vida dele com relação, né, à mediunidade dele, que foi o Gasparetto, o filho da Zíbia. Se apresentou em vários programas e levou ali, ele pintava ali na frente dos espectadores, para repórteres, e ele visitou vários centros espíritas, e ele chegou a trabalhar com Da Vinci e outros grandes, eu não vou saber te citar o nome de todos, mas ele citava, e eu vi reportagens. Porque eu adoro o Jô Soares, eu assistia muito o Jô Soares, ele acabou indo no Jô Soares, é por isso que eu sei. Mas meu pai vai saber falar
um pouquinho mais a respeito por que que virou esse blá, blá, blá. Até o professor Valdo Vieira fala sobre a família Gasparetto e todo... A indústria da espiritualidade. Porque a Zíbia psicografava, um filho tinha, né, era médium que trabalhava com as pinturas e o outro com a música. E o médium, o filho que trabalhava com as músicas, ele recebeu os Beatles, o John Lennon, e por aí vai. Mas é interessante que nós vimos, não é, essa parte da arte no plano espiritual, mas nós também temos esse dom, essa maravilha de trabalhar como médium, expressando a mediunidade com a arte, certo? E agora o senhor Robson vai poder falar um pouquinho, porque nós ouvimos falar, Madalena e eu, sobre um livro chamado Tabernáculo Eterno, de Gilson Freire. E esse livro tem uma história muito interessante, meu pai vai poder falar. Infelizmente, eu peço imensa desculpa, eu não pude trazer o livro para vocês porque eu não encontrei em PDF. Não está disponível em lado algum. Mas nós temos aqui a nossa enciclopédia. E ele vai poder falar um pouquinho para a gente aí. Então, primeiro, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao meu querido amigo Gilcinho, que ele atualmente faz parte da direção da União Espírita Mineira, e senhor de uma sensibilidade muito grande. E esse livro complementa a trilogia do Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont, no primeiro livro, e depois existe um local, uma colônia muito mais avançada, em que os espíritos vão para o seu refazimento, seja após grandes batalhas, grandes incursões no plano espiritual de baixa frequência, eles vão se refazer naquela paragem. E esse local em que foi designado pelo espírito Adamastor, que foi o que encabeçou a psicografia dessa trilogia, levou-os até um local chamado Tabernáculo Eterno. E lá, chegando, foram conhecer várias espécies de arte, de música, de projeções, e ficaram a conhecer detalhadamente. O difícil não encontrar esse livro é por causa disso, porque ele tem um cunho de detalhes de como a arte feita no plano espiritual e a projeção da arte da nova era, que é a era da regeneração e progresso, baseada nas artes, na cultura, na música, na medicina, na engenharia. Então, nós vamos ter evolução disso tudo que até agora nós não tivemos. Espero que estejamos todos juntos lá. E ele passa por escolher um local que é um portal de luz, em que se adentram, e quando se entram no portal, é uma galeria de arte imensa, muito bonita, com quadros de belezas intransponíveis, intraduzíveis na linguagem humana. E nesses quadros estava ele, eu não me recordo o nome da personagem, uma personagem feminina, que começam a beirar-se como se estivesse fazendo uma visita a uma galeria de arte. E, por acaso, ela deparou-se num quadro de raríssima beleza, onde Jesus pregava na praia, né? E aí vi realmente até mesmo a transcrição de Emmanuel no Consolador, né? E Jesus pregava na praia, e ela automaticamente se elevou aquilo. E Adamastor instruiu a ela. Raros são os que podem sintonizar com o espírito da pintura,
com a arte da pintura, porque essa arte aqui no plano espiritual, ela é uma arte em movimento. Então, ela olhou para ele e ele, percebendo a intenção da pergunta dela, ela falou: deixe-se levar. Deixe-se levar. Você está preparada para isso. E mais algum tempo daqui estaremos aqui à sua espera. E ela automaticamente fez uma viagem suave e viu-se naquela cena do quadro. Ou seja, o quadro era um quadro vivo. E só quem tinha aquela pureza no coração, e ela viu, ouviu o sermão de Jesus naquele lugar, as palavras doces do Cristo. Isso até eu queria estar lá na frente de um quadro daquele. Né? E aí ele pôde expressar, enquanto ela estava ali, ela depois descreveu com minúcias o sentimento que ela teve de estar ao lado do divino amigo, mestre Jesus, ouvindo, bebendo da fonte original as palavras do Evangelho. Isso é muito bonito, beber da fonte original das palavras do Evangelho. E depois ela, traduzindo-se, quando o sol se punha, retiraram-se todos, e ela viu, ao banhar da luz da lua no mar, aquele espírito valoroso, que é o guia de todos nós, a sumir na imensidão do oceano. E ela retornou, embevecida, e ele, Adamastor, explicou, não só na arte pintada, como nas projeções cinematográficas. Vimos aí no capítulo que tinha lá um aparelho em que mostrava 5 imagens diferentes, né? A gente já viu isso em algum lugar, não é? Na televisão da nossa sala, aquela projeção disso, né? Naquela altura nem tinha direito ao aparelho televisor, aquele tubão, aquela coisa. Então, Adamastor explica para nós, nesse livro, seria de interessante que vocês lessem isso, que além da pintura movimentada, da pintura viva no espaço-tempo, e lá existia vários e vários pintores nas escolas, aprendendo a traduzir o pensamento da beleza espiritual para o quadro, né? Instrutores como Botticelli, como Leonardo da Vinci e outros participavam das aulas de pinturas e artes e música. Então, é maravilhoso o plano que vamos entrar também. Essas pequenas notícias que eles nos trazem do plano espiritual são de cunho valioso de aprendizado que nós podemos ter, né? Então, nesse momento em que sabemos que quando estamos diante de um quadro e aquela beleza daquele quadro nos toca, é porque entendemos exatamente a emissão espiritual que está naquele quadro. Isso é muito importante para nós. A gente poder observar, ver com os olhos de ver, ouvir com os ouvidos de ouvir, não é? É a música, é a arte por toda parte. Você acha que o universo, o multiverso, não é a arte maior do amor de Deus por nós? Né? Muito obrigado. Verdade. Obrigada. Temos que ler esse livro, com certeza. Então, continuando. Obrigada, Pai. Nós temos aqui uma passagem também de André, mas do livro Os Mensageiros, no capítulo 17, ele estava intitulado No Poço de Socorro. Admirado, fixei as paredes de onde pediam quadros maravilhosos. Um deles, conduto, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, o de mente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo os meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Monet, célebre pintor francês nos últimos tempos. A cópia do Poço de Socorro, todavia, era muito mais bela.
Então, olha aí, interessantemente, que nesse cenário, diferente dos que nós vimos e falamos, era um quadro que, identicamente, que nós temos aqui, se encontra no plano espiritual. Interessante ou não? Né? Sim, e os quadros pintados lá, lá no Tabernáculo Eterno, tem na Igreja do Santo Sepulcro, ele menciona isso lá. Falando agora, eu lembrei, na Igreja do Santo Sepulcro, tem lá as 12 imagens do martírio de Cristo. Né? E são quadros que tem lá também. Muito E, interessante. graças a Deus, foi nos trazido por nós, por mãos abençoadas também, né? E se vocês estiverem se perguntando por que nós estamos falando tanto de pintura e não estamos citando as outras artes, eu vou deixar aí um spoiler que mais à frente, ainda em nosso lar, nós iremos ser levados à arte da música pelo André. Tá? Ele vai falar sobre a música também. Nós, então, iremos ler um capítulo do livro, uma questão do Livro dos Espíritos aí com o nosso irmão Felipe. Então, temos da pergunta número 953 do Livro dos Espíritos do nosso irmão Allan Kardec. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? A resposta que a espiritualidade nos trouxe: tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Pergunta A. Ou resposta A. Concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar os que vos causam admiração. Muito bem. Alguma observação? Quero fazer uma pequena observação, que as minhas pequenas observações 40 minutos, 1 hora de falar. Né? Mas para quê? A gente não precisa dormir, não? sobre a fraternidade da luz. Muito pouco vão se ouvir na sua vida espiritual comentários sobre os irmãos da luminosidade, que considera-se a fraternidade da luz, aqueles espíritos já bastante iluminados, com categorias já pré-cristãs, ou seja, já estão beirando-se da falange cristã. Eles são designados, por exemplo, Ismael. Ismael faz parte
da Fraternidade da Luz. E ele tem a incumbência de dirigir os destinos do Brasil, requerido por Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ilhéu tem a incumbência dos destinos espirituais de Portugal, né? Então, a Fraternidade da Luz, ela não é enaltecendo o ego da ministra veneranda, não, é merecimento. Um espírito que trabalha 1 milhão de horas, sabe lá o comprometimento que tem no coração para tamanha dedicação. Eu daqui a pouco vou dizer a vocês o porquê disso, da dona veneranda, da ministra veneranda, fazer isso. Então, esses seres, eles veem e acompanham toda a evolução da região da qual eles são designados a auxiliar na evolução também. E se eles levaram esse prestimoso presente para a veneranda, é porque nos anais superiores, acima daquilo que a gente sabe que é mundo puro, ou seja, que já são os iluminados. Há pouco tempo falamos sobre isso, sobre as condições da luz, né, Felipe? E temos aquela luz que Emmanuel fez aquela descrição e que a gente ainda não esferas tem resplandecentes, sim. Nas esferas resplandecentes, isso mesmo. Então, pouco vamos ouvir falar delas, assim como pouco também vamos ouvir falar do sistema de defesa do nosso sistema solar, que é o Astacheran. Então, isso é muito importante, a gente saber que a nossa evolução, há alguém interessado na nossa evolução. Há espíritos superiores iluminados contando os mínimos passos que a gente dá na nossa evolução. E isso nós não tínhamos conhecimento. E agora ficamos tendo conhecimento. A ministra veneranda, em uma de suas encarnações, no período inicial, no ano de 1080, 1090, ela foi uma das principais articuladoras da Inquisição. Ela praticamente foi o espírito que criou e interferiu com o Papa, na época, o Papa Inocêncio, né, para que ele pudesse interpretar essa. Então, o remorso, isso nos conta no livro Contos, Fatos e Contos, não, Contos de Chico Xavier. Chico Xavier conta isso nesse livro, né? Foi Arnaldo Rocha que compilou também. E depois ela já teve outras encarnações, Isabel de Aragão, a outra, as duas, Santa Isabel é a mesma ela, né? É o mesmo espírito, né? E ela vem trabalhando para poder se redimir com isso, né? Assim, já não precisava mais, ela já está numa fase, né, em que ela consegue viver nos duplos espaços da vida, ou seja, no plano mais elevado superior, intimamente, e pessoalmente no plano logo a seguir dentro do nosso lar, né? É muito importante a gente prestar atenção que nossa evolução está sendo observada, né? E tanto para um lado como para o outro, né? Mas quando a gente acerta alguma coisa na vida da gente, nós temos a certeza que a espiritualidade fica feliz. E às vezes não nos vem trazer um merecido troféu, mas vem nos livrarmos de tanta coisa ruim que poderia acontecer. Esse é o maior presente, é a maior medalha e troféu que nós podemos angariar com isso. Com certeza. Com certeza. Obrigada, Pai. Então, continuando, nós vamos agora à leitura do Evangelho, que está no capítulo 6, e vai ser lido pelo nosso irmão Robson. Evangelho segundo o Espiritismo, para Allan Kardec, capítulo 6, verso 8, tomo 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola.
A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. São palavras do Espírito da Verdade, em Harvard, 1863. Sem comentários. Não é necessário. Muito bem. Era para comentar. O que o Espírito da Verdade escreveu através de Kardec, ele tem que ser corajoso. É. Tem que ser corajoso. Só o Kardec para comentar o Espírito da Verdade. Oh, muito bem. Vamos lá, continuando e chegando aí a parte final da nossa noite. Com a nossa irmã Madalena, nós iremos, então, ler essa passagem do livro Os Mensageiros. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Isto é um cheiro tão bonito da prece da irmã Ismália no livro Os Mensageiros. É uma prece linda e já com essas vibrações dessa prece, nós iremos então pedir ao meu Pai para fazer uma prece de encerramento. Diante de ti, divino amigo, que com todo o seu amor nos exemplificou do mais humilde pensamento à realização do suplício maior na cruz. Deste-nos o exemplo e a luminosidade para aclarar os nossos caminhos. Que os nossos corações sejam entrelaçados numa hosana de sublime beleza e depositamos aos seus pés as rosas colhidas no jardim dos nossos corações, com o perfume que abafa o insuportável mau cheiro de nossa memória, da qual transgredimos tanto. Mas confiantes, trabalharemos sem cessar, incansavelmente, vendo-se como espelho o trabalho valoroso de espíritos que nos dão o exemplo que a partir de amanhã, a partir de agora, a nossa caminhada será mais leve e, com certeza, o vosso jugo será suave. Abençoe-nos todos. Abençoe a todos os nossos irmãos que vão ver essa passagem. Dá-nos a certeza novamente de que só o amor
vale a vida, de que só o amor encaminha e enfloresce a vida. Que assim seja. Que assim seja. Meu agradecimento a todos vocês, que as mensagens dessa prece possam nos acompanhar e nos guardar durante a semana. E vamos nos propor a estar aqui na próxima semana, se assim Deus o permitir. Agradecimento aos nossos irmãos desencarnados que também se fizeram presente, nos abençoando com a presença deles, não é? Então, olha, um beijo no coração de todos vocês e boa noite.